Gente, o verão chegou, já deu para perceber, porque as temperaturas estão altas, né? E se nós sentimos, se nós precisamos ter alguns cuidados com a nossa saúde, com os animais não é diferente. Eles também precisam de cuidados especiais nesses dias mais quentes. Para nos ajudar a ficar de olho em nossos pets, nas orientações, né? Naquelas informações assim preciosas, eu recebo a Gabriela dela, médica veterinária, para nos orientar. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Gabriela, olha só, os tutores, né, quem tem animais de estimação, como cães, como gatos, ficam na dúvida. Esses animais, eles transpiram como a gente transpira ou não é diferente? Eles não transpiram como nós, eles transpiram pela respiração mesmo, então eles têm que controlar ali a respiração, por isso é tão comum vê-los ofegante, procurando lugares gelados, né? Então eles ficam muito mais ofegantes para tentar se refrescar naquele momento, nesses dias muito quentes. E nesse tentar se refrescar, oferecer água é muito importante. Sim, a água é muito importante que esteja gelada, fresca, disponível ao animal, sempre na sombra, não deixar com que pegue sol nela, porque vai esquentar, né? Assim como também os alimentos têm que estar na sombra para não sofrer um processo de oxidação, né? E aí fazer mal para a parte gástrica, entérica ali, né, do animal. E nesses dias quentes, assim, os passeios, como hoje, por exemplo, né, que as temperaturas passam dos 30 graus, a sensação térmica com certeza muito maior. Hoje é um dia que a temperatura está muito alta, né? Então a sensação térmica está muito alta, a temperatura deles é maior que a nossa, né? Então eles precisam de cuidados muito maiores nessas temperaturas altas. Então é muito importante cuidar com os horários de fato de passeio, né? Todo mundo fala e lê sobre, mas a prática disso é muito importante, porque realmente eles sofrem, eles sentem as patinhas ali, as patas, queima, né? que acaba queimando no asfalto. Então, se for passear antes das 10, depois das 5 horas, se não tiver como ser antes das 10, depois das 5, levar eles em locais que tenha sombra, que tenha grama, que possa oferecer um passeio de qualidade ali, sem, né, sem sofrer com o calor todo ali. Dá para colocar aquelas meinhas também no animal ou não é muito indicado? Não é muito indicado, porque, querendo ou não, as patas são um meio de eles também trocarem temperatura, porém, precisa ter esse cuidado da onde está levando, que horas, fuja do sol, né? Fuja ali do asfalto, do concreto, vá para locais que possa realmente dar conforto para ele no passeio. Às vezes até melhor à noite, né? Porque muita gente chega só depois das 6 horas da tarde em casa, então aproveita e faz esse passeio noturno mesmo. Exatamente. Né, nos períodos da manhã, de manhã cedo, final da tarde, à noite, é muito melhor. Quem não consegue passear nesses horários, naquele dia, o animal só faz as necessidades na rua, então ir em locais que tem sombra, que está tendo uma corrente de vento, que tem grama, que daí vai conseguir fazer curtos passeios ali para ele fazer as necessidades. Agora, e os banhos, as tosas, como que deve ser nesses dias assim quentes? Mais frequentes? Qual que é a tua orientação? O ideal é que sim, seja frequente, mas todo excesso também faz mal. Não dar banhos ou dar muito banho, né, vai trazer malefícios. Então, o ideal é sempre falar com um tosador de experiência do pet que o tutor leva para ver qual que é a tosa ideal, porque tirar em excesso pelo, que é uma proteção, pode ser ruim para o animal, né? Porque acaba tirando a proteção e ele fica exposto, a pele fica exposta, né? Então, saber o comprimento que pode tirar dependendo da raça. Então, conversar com um tosador de experiência para que consiga ver o que é melhor para o seu pet. Exatamente, porque cada um requer um tipo de cuidado, né? Dependendo da raça, justamente como você falou. Agora, os tutores, assim, que ficam preocupados, né, em proporcionar bem-estar para o seu animalzinho de estimação, o que mais eles podem fazer para refrescar o animal em casa? Dá para colocar aquelas bacias com gelo, uma piscininha? Como funciona nesse sentido? Tem várias dicas legais. Uma delas são os tapetes gelados que tem disponível para compra, ou se não, colocar toalhas geladas no local ali, na sombra, para que eles possam se refrescar. Os sachês, dá para alimentos naturais, sachês, comprar e fazer naqueles moldes de picolé, nos moldes de gelo, para oferecer para ele como um petisco e também para se refrescar. A água, colocar os cubos de gelo ali para o animal também, água de coco gelada, então são dicas bem interessantes. Eu estava lendo, antes do programa, claro,
de que existe filtro solar para animal de estimação. E os tutores também podem recorrer a esse recurso, né? Podem e devem. Tem vários filtros solares para cães hoje disponíveis, principalmente para cães que têm ali a mucosa muito clara, pelagem muito clara, áreas que não tem pelo, devem passar o protetor solar. E é importante também, né, cuidar que nessa época do ano os animais eles ficam mais suscetíveis a, por exemplo, a pulgas, carrapatos. Justamente por essa exposição ao ar livre, Gabriela? Essas temperaturas altas acabam tendo muita incidência de pulga e carrapato. Então, manter o controle de proteção para ectoparasitas, pulga, carrapato e mosquitos é muito importante. É essencial agora nessa temperatura. Agora, animais assim com sobrepeso, com problemas de saúde, animais idosos, eles precisam também de cuidados extras nessa época do ano? Sim, muito, porque eles correm risco de ter uma hipertermia muito mais do que os animais adultos saudáveis. Então, animais braquicefálicos que têm o fuço achatado, né, que têm obstrução pelas alterações anatômicas, eles têm o nariz fechado, o palato mole e prolongado. E isso faz com que aumente muito a incidência de hipertermia, aumenta a temperatura e aí pode vir levando o animal a óbito, é uma emergência. Então precisa cuidar com esses pets que têm alterações cardíacas, alterações respiratórias, idosos e que têm essas alterações anatômicas. O cuidado é triplicado para que realmente não se torne um quadro de emergência. Cuidar com a respiração, com o cansaço, observar como que está o animal no quesito comportamento, porque pode realmente se tornar um quadro agravante. Naqueles sintomas, né? Verificar se está tudo certo. Exatamente. Se está fora do normal aí, do costume do seu animalzinho de estimação, procure atendimento. Exatamente. Tá certo, Gabriela. Muito obrigada pelas tuas informações aqui no Ver Mais. Até uma próxima oportunidade. Até, muito obrigada também. Tenho certeza que você aí de casa, né, agora prestou atenção direitinho, já sabe o que fazer com o seu animalzinho de estimação nesses dias muito quentes.